Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Estimo que todos estejam muito bem, tá? Eu vou continuar com o assunto de sociologia, porque o raciocínio ainda está muito voltado para aqui, e para terminar logo esse módulo, tá? E depois a gente retoma com filosofia. Também não vou passar a atividade hoje. Tem alguns alunos fazendo algumas postagens em relação à sobrecarga de trabalho, de atividade. Não sei se está acontecendo, porque eu particularmente não acredito que eu esteja sobrecarregando, né? Não sei também. Sei que que é difícil. Como é difícil para mim trabalhar nessa modalidade, principalmente dar aula, deve ser difícil também para vocês. Mas vamos aguentar um pouco mais, né? Precisamos. Olhem, vejam bem. Fiquei faltando só uma questãozinha. Nossa, que é isso aqui no meu óculos? Eu fiquei conversar com vocês só sobre uma parte final, sobre essa questão de democracia. Mais precisamente aqui no Brasil. É um assunto que já conversamos de forma reiterada, só para fazermos uma conexão, tá? E poder finalizar de uma forma muito tranquila. É esse contexto que trata sobre a democracia no Brasil, aqui mais precisamente na página 15 do livro de Sociologia. Nós sabemos, queridos, que a história do nosso país, ela se construiu de uma forma muito amadora, tá? O que significa dizer isso, professor? Significa dizer que não houve um planejamento, certo? É, façam uma comparação, por exemplo, quando um professor precisa dar uma aula sem, sem um planejamento. Pronto, digamos que eu sou surpreendido e a chegar na escola e, professor, como já aconteceu, tem, faltou professor, o senhor poderia substituir? Então, às vezes eu vou para a aula para substituir, para a escola não ficar com a falta do professor. No entanto, porventura vai acontecer de, se eu não tinha aula naquela turma, talvez eu não esteja apto ou pronto para conduzir aquela aula. Então eu vou improvisar, certo? Eu vou me valer do que for preciso. No entanto, eu não vou conseguir dar uma aula muito simétrica, muito organizada, com os pontos que eu realmente quero elencar, com o que eu realmente pretendo conversar. Por quê? Porque eu não estava preparado e eu não pretendia dar aquela aula. Certo? Diferentemente quando eu venho sabendo que vou dar uma aula em um conteúdo. Antes de eu gravar a aula, eu tenho que fazer uma revisão, né? Uma estudada básica do que realmente é importante, do que realmente eu preciso conversar com vocês. Então, da mesma forma, foi o nosso país. Nosso país ele foi acontecendo de uma forma muito amadora, tá? De forma muito dando jeitinhos, certo? Era a influência de determinados países do período em que éramos colônia, como Portugal, de fato, que éramos uma colônia oficial de Portugal, mas tinha todas as influências da Inglaterra, da França, da Holanda. Então era muitas opiniões, na verdade, tá? Sobre o nosso país, nossa colônia, que depois vira país. É como uma criança também que às vezes tem muita gente influenciando na criação dela. Tem crianças que, por exemplo, às vezes os pais são divorciados, aí passa um tempo com o pai conduz a educação da criança de um jeito, depois a criança passa um certo intervalo da semana, vamos dizer assim, com a mãe já conduz de outro jeito. Depois passa com a avó, e aí fica todo mundo dando opinião, dando pitaco, né, na criação daquela criança, e porventura, é, até que mesmo que a criança não queira ser mal criada, mas porventura ela vai ser mal criada em alguma desses lares que ele habita. Por quê? Porque está tendo influências, e essas influências geralmente eles não conversam para dizer, vamos educar dessa forma, ou vamos ver o que é permitido, o que não é permitido. Do mesmo jeito foi a história do nosso país, a história do nosso povo. Né? Tivemos toda a exploração, principalmente em relação aos povos, os povos indígenas,
e os povos africanos, tá? O pessoal, os escravos que vieram da África, e os indígenas que estavam aqui quando o nosso país foi invadido pelos portugueses. Lembrem bem também, ó. Lembrem de quando forem conversar e quando forem principalmente escrever, né, no caso de vocês que vão fazer redação no Enem, nunca usem índios, tá? Para se referir aos nativos, usem sempre povos indígenas. Porque o termo índio é pejorativo, tá? O termo índio foi dado a princípio, por Colombo, quando chega às Américas, tá? E começa a chamar os povos nativos de índio, 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 porque achava que ele tinha chegado nas Índias e começa a chamar o pessoal que aqui estava de índios. Aqui não, nas Américas, né? E aí essa propagação se disseminou. Mas sempre quando forem tratar de povos nativos, são povos indígenas, tá? E não índios. Então, houve uma exploração, tá? Muito intensa em relação a esses dois povos, certo? Só para começar. Então aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito desorganizada. Primeiro, os índios deixaram de ser escravizados também, porque tinha toda a resistência dele, tinha a pressão também dos jesuítas. Então a escravidão ela começa a ser mais intensa em relação aos africanos, de fato. No entanto, depois da abolição da escravatura, que como eu já disse não foi um ato de benevolência, Portugal recebeu pressão inglesa. Ou eles aderiam ao processo de abolição, ou eles deixariam de fazer parte de relações econômicas mundiais. Então foi mero interesse econômico e político, tá? Então aí a gente deixa de ser escravo, né? O nosso povo deixa de ser escravizado. No entanto, não há uma política que dê suporte a esse povo que durante muito tempo estiveram à margem da sociedade. É só simplesmente você liberta e deixa para lá. Perdão. Então, como é que esse povo vai se organizar se eles não têm o mínimo de suporte por parte do governo, mais precisamente, para dar continuidade à vida, tá? Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, com as pessoas que ficam presas, tá? Que de fato nós temos uma política de reinserção, mas que ela é um tanto quanto ineficaz. As pessoas que cometem determinados ilícitos penais, né? Determinados crimes, essas pessoas são presas e a própria legislação já garante que depois ela seja inserida. Essa política de inserção ela é um pouco falha, como eu já disse. Então a gente compara muito isso com o período de escravidão, certo? Aquele povo deixa de ser escravo. É lógico que eu não estou comparando a condição de criminoso, tá? Pelo amor de Deus, estou comparando só a conjuntura de às vezes você ficar à margem da sociedade e depois você ser jogado. Não façam bobagem de confundir, não. Só estou comparando. Ou seja, os negros eram escravos, depois eles são jogados na sociedade, tá? E não há um suporte social para que eles sobrevivam, para que eles consigam emprego, toda essa situação. Aí eu comparei com a questão dos presos, porque muitas vezes quando eles cumprem a pena, que são reinseridos na sociedade, eles às vezes não têm esse suporte social para continuar, tá? A vida. Certo? Só foram dois contextos para fazer essa pequena comparação. É lógico que eu nunca posso comparar uma situação de escravidão com uma pessoa que cometeu um ilícito penal. Foi só a conjuntura da situação. Então, esse pessoal, ele não tem como sobreviver. Então, eles passam, na verdade, a se tornarem mendigos ou se submeterem a trabalhos degradantes, ou muitos continuarem, inclusive, prestando serviço aos seus senhores por uma questão de necessidade de alimentação, tá? Então, tudo isso acontece, né? Tivemos esse período muito negro, muito triste da nossa história, que foi o período de escravidão.
tendo um fim, né? Um fim ainda que de forma totalmente despreparado em 1888. De lá para cá, quando o Brasil começa mais ou menos a se organizar, né? E crescer como nação, como democracia e tudo mais, quando a gente chega em 64, aí a gente tem um golpe militar, certo? A ditadura militar se instaurando de fato no nosso país, cesseando direitos que até então haviam sido conquistados. E aí há uma reviravolta muito grande nesse sentido. Por quê? Porque se eu já vinha de um período falho da história, aí quando as coisas parecem que começam a se organizar, tudo vai abaixo novamente. Então são dois contextos, na verdade, da história do país que tanto a história diz como eu particularmente vejo como dois contextos muito obscuros, tá? Que isso trouxe um viés muito negativo, principalmente para os nossos tempos. Por quê? Porque também, além de toda essa conjuntura social da escravidão e da ditadura militar, não houve um suporte político, não houve um suporte social para que se tivesse dado a importância necessária a esses dois fatos temerosos da história. Certo? É por isso que hoje muita gente pede a volta da ditadura militar, porque é um... Não sei como eu chamo, né? Eu não quero xingar, mas na verdade é um idiota. Uma pessoa que pede o retorno da ditadura militar, na verdade, é alguém desprovido de qualquer conhecimento. Então, quando você não fizeram, na verdade, não deram a devida importância ao período da ditadura militar, aí é por isso que hoje os engraçadinhos que não conhecem nada impedem o seu retorno. É por isso que a gente continua vivendo preconceito, racismo e injúria racial. Por quê? Porque não foi dado, na verdade, a atenção necessária ao período de escravidão que o Brasil viveu. É como se você simplesmente quisesse apagar, mas você não tem como apagar, porque eles fazem parte da estrutura social, da estrutura do país enquanto nação. Se tivesse dado importância, se esses conceitos tivessem sido abordados nas salas de aula com mais ênfase, se nós tivéssemos, na verdade, museus destinados à história dos africanos, à história da ditadura militar, se as pessoas que cometeram esses abusos na ditadura tivessem sido realmente e duramente punidos pelo que fizeram, nada disso estaria acontecendo hoje. Então, assim, são contextos sociais lamentáveis que continuam voltando. Quando a gente acha que é algo superado, não supera, volta novamente tudo à tona. É até, sei lá, um sentimento de involução. Outra situação também que aconteceu no nosso país é que foi dada muita importância às eleições e não necessariamente a direitos. Pensou-se sempre em eleições, né? Vamos eleger, vamos mostrar aos nossos representantes que nós somos realmente um país democrático, que todo mundo pode votar e toda aquela conjuntura, né? Tivemos primeiro aquelas prerrogativas do voto censitário, que é, professor, um voto censitário. É uma garantia de voto, mas com algumas limitações, com algumas prerrogativas, ou seja, eu vou dar o direito ao voto, mas com certas limitações, que na época, nos primeiros períodos de eleição do nosso país, só podia votar quem realmente tinha um certo poder aquisitivo, poder financeiro, tá? Então, por isso chama-se voto censitário, porque ele não era uma garantia para todos. Eu poderia votar, poderia, mas só determinada parcela da população. Então, depois as coisas começam a avançar, depois as mulheres, o direito ao voto começa a ser universal para todos os homens e para todas as mulheres, toda essa conjuntura. Mas, como eu digo, sempre dando importância à eleição e ao voto, esquecendo da garantia do direito, da democracia como instituição, entendem? Por isso que hoje nós ainda somos uma democracia muito fragilizada, porque sempre houve muita corrupção, tá? Essa corrupção, ela sempre foi muito velada, por questão de informação, nós não tínhamos mídias de divulgação, vamos dizer assim, né? Nós passamos por um período da ditadura militar, por exemplo, em que a informação não poderia chegar da forma como chega hoje.
Houve uma censura muito grande por trás das reportagens, por parte da mídia, certo? Então, há, na verdade, essas rupturas e esses pontos negativos na nossa história. É uma democracia muito frágil. O tempo todo estamos sendo acometidos e presenciando fatos de corrupção. É como eu sempre digo, a corrupção ela só tá no nosso país, ela só muda de roupagem, tá? Eu tiro um partido, coloco outro que se baseia em determinados ideais, mas que na verdade acaba cometendo os mesmos crimes ou outros, né? Vai mudando na verdade o tipo penal, mas todo mundo acaba sendo naquele termo muito chulo que a gente usa, farinha do mesmo saco, infelizmente. Então, seguindo, eu preciso dizer a vocês também que nós temos outras formas de participação política, como no caso o orçamento participativo, quando todo mundo consegue participar e dar opinião em relação ao orçamento público. O que é um orçamento público, professor? Acho que eu já comentei com vocês que o aparato financeiro que financia todo um Estado, e quando eu falo de Estado, entendo como Estado-nação, como um país, tá? Vem das nossas contribuições, dos nossos tributos, certo? Os tributos, na verdade, é um gênero que se divide em algumas espécies, como os impostos, taxas, contribuição de melhorias, tá? Então, todo o orçamento do governo, ele vem de onde? Do pagamento dos nossos impostos. Então, o orçamento participativo é quando você permite que a população possa participar, dando opinião e também analisando as contas e os gastos públicos. Nem preciso dizer a vocês que, por mais que nós tenhamos alguns conselhos, mas na prática, isso é muito frágil. Por quê? Porque geralmente os conselhos que participam, por exemplo, nós temos o conselho de merenda, nós temos o conselho da educação, nós temos o conselho da assistência. Quem participa às vezes desse conselho são pessoas que apoiam os atuais governos. Então, essas pessoas nunca vão declarar algo de errado que tenha, por exemplo, num orçamento ou num projeto. Então, acaba sendo muito falho. Nós temos também os conselhos de políticas públicas, tá? Que são justamente para debater sobre política. Mas, como eu digo, há uma fragilidade muito grande. Se esses conselhos eles fossem, na verdade, participativos e legítimos de fato, né? Eles são legítimos porque tem uma garantia da lei, da participação, mas, no entanto, eles não são legítimos na atuação, na fiscalização. Por exemplo, os nossos vereadores, eles têm a função de fiscalizar o poder executivo, ou seja, o vereador fiscaliza prefeito, mas não fazem, porque geralmente eles se corrompem, tá? Ganham por fora, que já ganham sem fazer nada, e acabam ganhando mais para deixar para aprovar determinada lei ou para aprovar o orçamento anual, certo? O orçamento anual são os gastos do ano de um município, coisas desse tipo. Eu digo a vocês porque, assim, eu já trabalhei, eu tenho quase 10 anos de serviço público, tá? Então, assim, eu já vi muita coisa e já trabalhei em vários setores. Sempre tive a sorte de que, em que pese ser um servidor concursado, eu sempre tive cargos comissionados, né? Sempre tive bons cargos, na verdade. Nunca ganhei muito dinheiro, mas assim, glamour sempre tive. Glamour não paga conta. Enfim, o que eu quero dizer a vocês é que, por exemplo, teve uma vez que nós tivemos um projeto para a construção de casas populares. Tá? Uma gestão que eu trabalhei, quando eu estava no setor de convênio, ganhamos umas casas populares da FUNASA. Para a construção dessas casas, não tinha orçamento naquele ano, tá? Porque não tinha previsão de construção de casas populares naquele ano. Então, tinha que abrir, na verdade, um crédito, tá? Para que fosse feita a construção. A contrapartida, ou seja, o órgão que ia construir dava determinado valor e o município dava uma contrapartida, tá? Então, o que foi preciso fazer? Precisou a gestão, o prefeito da época, fazer uma lei com pedido de orçamento, e esse pedido foi para a Câmara dos Vereadores. Detalhe, os vereadores só queriam assinar aquele projeto de orçamento se eram 40 casas que seriam construídas. Se metade dessas casas fossem dadas para eles, para que eles distribuíssem para quem eles quisessem. Vejam só, né? Que absurdo.
Então é claro que a gente se negou. E aí nós tivemos a ideia de fazer uma mobilização popular, tá? No dia que aquela emenda de orçamento, aquele projeto de orçamento ia ser votado, a gente mandou os populares, convidar a sociedade civil, as pessoas que possivelmente iam ser beneficiadas com aquele projeto, e mandou todo mundo para a Câmara dos Vereadores para que eles fizessem pressão. Para que lá, como os vereadores estariam, fazendo uma sessão que seria vista por todo mundo, eles se sentissem pressionados, e assinassem. Então são essas situações que às vezes me deixam muito triste, tá? Por saber que a corrupção ela é muito grande, certo? E é isso, meus queridos. Tem uma atividade que eu vou pedir para vocês, mas eu vou só pedir na próxima semana, tá? Não quero sobrecarregar vocês mais. É semana de festa também. E o importante é que vocês assistam minhas aulas com muito carinho e atenção. Um forte abraço, mais uma vez, satisfação enorme conversar com vocês. Entendam todos esses contextos que eu passo para vocês como uma forma de contribuição, tá? Ainda que vocês não concordem com determinados pontos de vista, certo? É um direito de vocês, mas permitam entender, porque eu não estou dizendo nada baseado em ideologias pessoais, eu estou dizendo que realmente acontece. Um beijo.